Vamos lá então, retomando o nosso estudo do livro A Gênese. Nós estamos no capítulo 1, Fundamentos da Revelação Espírita. Vamos iniciar a partir do item número 38. Nós falávamos então, aqui através dos nossos estudos, sobre aquilo que Kardec nos apresentou. Falamos sobre a vida no mundo espiritual, a condição dos espíritos. Falamos sobre as penas eternas, penas perpétuas, que acabava sendo mudada, que acabou sendo mudado o entendimento a partir das explicações sobre a possibilidade de regeneração que cada indivíduo tem. Daí então veio a ideia da pluralidade das existências, ou a ideia da reencarnação, as provas e expiações também como ponto fundamental, e falamos também sobre a criação das almas, segundo essas doutrinas tradicionais, falando, por exemplo, sobre os anjos e demônios como sendo espíritos criados à parte, e da mesma forma também os seres humanos fazendo parte de uma outra categoria. E aí então vimos também as orientações que os espíritos nos trazem, falando sobre a unicidade da criação, onde todos os seres, fazendo parte daquela trindade, vamos dizer assim, que a doutrina espírita traz para nós, sendo 3 elementos fundamentais no universo: Deus, todas as criações ou criaturas, e depois a matéria. Então, independente do espírito, do quilate desse espírito, da envergadura dos seus conhecimentos, ele continua fazendo parte do rol dos espíritos criados, como todos os outros, fazendo parte de um processo evolutivo comum a todos. Vimos aqui também sobre as barreiras que são quebradas a partir da ideia da reencarnação, como preconceitos de classes, de raças, riqueza e pobreza, chefe subordinado, homem ou mulher, liberdade ou escravo. Depois aqui fechamos com a ideia da liberdade que o espírito tem para promover a sua própria evolução. Bom, então a partir desse item número 38, a gente vai vou trazer para vocês aqui inicialmente um conceito importante para a gente fundamentar esse nosso início de estudo. Kardec fala sobre o pecado original. Então vamos primeiro, naturalmente, entender o que significa o pecado original, que muitas vezes nós falamos, tendo um conhecimento muito genérico. Então a gente vai falar um pouquinho mais especificamente para ter uma compreensão melhor desse entendimento, porque a gente percebe que a ideia do pecado original é um dogma para as religiões tradicionais, principalmente fundamentadas no cristianismo. Lembrando sempre que outras religiões não trazem essa ideia, como por exemplo o judaísmo ou o islamismo, mas nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Então a ideia do pecado original, esse dogma, o que significa que todos que fazem parte dessas religiões, no caso as religiões evangélicas, as religiões católicas, devem aceitar essa ideia inquestionavelmente. E porque ela traz uma consequência muito interessante e muito séria também para os seguidores dessas crenças, porque o pecado original, como a gente vai ver daqui a pouquinho, traz para nós algumas características da imperfeição humana e, como consequência, são obrigados a cumprir alguns ou receber alguns dos sacramentos, como por exemplo o batismo. Sem o batismo, esse pecado original ele acaba afetando a vida dessa pessoa como um eterno pecador. Então a ideia de que Jesus morreu na cruz para nos salvar do pecado, a questão do batismo, enfim, vemos aí então que não é simplesmente uma crença, ela traz consequências, e todos os dogmas trazem essas consequências. Então vamos lá, eu fiz aqui uma pesquisa sobre a questão do pecado original. Inicialmente eu tinha separado um texto que foi escrito
por um estudioso das religiões evangélicas nos Estados Unidos, chamado Gordon Lyles. E aí então, dá uma lidinha rápida no texto, vou passar depois com vocês aqui também. Mas o importante da gente lembrar é que, nesses pontos, o dogma foi estabelecido. Existe o pecado original. A interpretação que se faz desse dogma, ele pode variar um pouquinho. Um católico pode trazer um detalhe a mais, um detalhe a menos, um evangélico da mesma forma, pessoas da mesma crença, por terem estudos diferentes, vão trazer suas variações. Então o que a gente vai ler aqui não é algo que vai definir o pecado original como sendo dessa forma absolutamente. É uma ideia que nós vamos ter, até que porque para nós também não tem interesse em ficarmos discutindo aqui o sexo dos anjos, né? É apenas uma questão de conhecimento para todos nós. Então, nesse texto, que foi traduzido por Felipe Sabino de Araújo Neto, que é evangélico, que tem uma página na internet que divulga textos da sua religião. Então, nesse texto, ele fala para nós sobre os pontos essenciais com respeito ao pecado. Depois ele fala sobre o pecado original. Depois ele vai falar sobre o ensino reformado do pecado original, ou seja, as igrejas evangélicas começam a trazer uma ideia diferente do pecado original. Depois nós temos aqui o pecado original com respeito às crianças, como é que as crianças são entendidas, se elas nascem, como é que elas podem nascer pecadoras e tudo mais. Um outro subtexto, nenhuma criança se perderá. Depois ele fala sobre... Só um instantinho, estou passando aqui a página. Pecado original com respeito aos retardados. Também é uma outra ideia. Então aqui cada situação traz uma interpretação. Então eu vou ler aqui só o início, que é o que interessa para nós. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de história, recorrendo ali à nossa boa e velha Wikipédia, né? Somente uma visão geral, então a gente não corre risco de nenhum erro grave, né? Pelo fato de ser Wikipédia, mas o que interessa para nós é só uma visão geral. Mas aqui nesse texto, então, de Gordon Lyles, então nós temos o seguinte: a ideia do pecado inicialmente. Desde o tempo quando a igreja começou a formalizar pela primeira vez em forma escrita o ensino da Bíblia sobre o pecado, ela tem mantido os seguintes pontos essenciais. Em sua forma presente de existência, todo mundo é um pecador. Então isso aqui faz parte da doutrina das igrejas cristãs. 2. Passo para vocês aqui sim, está até aqui, deixa eu colar já. Aqui, pronto, só copiar e colar. 2. A pecaminosidade universal da humanidade originou-se e foi causada pela deserção ou apostasia de Adão com relação a Deus. Por seu pecado, Adão caiu do estado de justiça no qual Deus o tinha criado. Aí então é entendido como sendo a queda do homem. Então a gente já começa de imediato a tirar um pouco do crédito desse texto, exatamente porque fala de Adão como sendo o primeiro homem, e hoje nós temos uma interpretação diferente. Nós vemos, por exemplo, que existe um conflito muito grande entre aquilo que se acredita e aquilo que chega como conclusão lógica. Por exemplo, hoje muitas igrejas fazem uma interpretação da figura de Adão e Eva como sendo uma figura que representa a origem do povo hebreu. Eu certa vez conversei com um evangélico que trabalhava na área do pastorado, né, das igrejas. Então ele falava assim, não, a interpretação que nós fazemos hoje é exatamente uma representação alegórica da criação do mundo, uma representação da origem daquele povo, que não representa a origem da humanidade de forma alguma, mas ao mesmo tempo exigem o batismo, como sendo ali a unção pelo Espírito Santo para livrá-lo do pecado original. Se o pecado original começou com Adão
e Adão já não é mais aceito como sendo a origem do mundo, por que o pecado original continua existindo? Esse é um dos conflitos que nós encontramos hoje. Então, primeiro, todo mundo é pecador, e segundo, esse pecado foi originado pela queda do homem, que foi quando Adão, abrindo mão da pureza original que Deus o ofereceu desde a sua criação, quando ele abandonou o paraíso, ele então se tornou um pecador. O terceiro ponto do pecado, dentro dessa doutrina cristã, a natureza humana caída foi corrompida pelo pecado e é totalmente incapaz de produzir o padrão de justiça que Deus requer. Ninguém, portanto, pode merecer ou adquirir a sua salvação. Uma pessoa pode receber salvação somente por meio do arrependimento e fé em Cristo. O arrependimento piedoso para com o pecado e a fé salvadora genuína em Cristo procede da obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Aqui também a gente já entra num outro ponto, principalmente, na verdade, Luísa, esses textos que são publicados, principalmente do Papa Francisco, é importante pesquisar a sua origem. Tá? Então, assim, na verdade, inclusive já houve contestação com relação a essa afirmação. O Papa não fez nenhum tipo de afirmação nesse sentido. O que ele tinha comentado era com relação ao inferno, que, como sendo um estado de espírito, e isso foi publicado nos jornais e tudo mais. Agora, essa história de Adão e Eva e tudo mais, isso aí foi só uma publicação que foi solta na internet, e depois as pessoas que se interessavam no assunto pesquisaram e viram que foi um site que não tem nenhum crédito para transmitir notícia, que acabou criando essa afirmação. Então, isso é importante. Quando a gente for encontrar uma informação, você vê qual é a fonte. Se tiver o nome de um jornal de reconhecimento nacional ou internacional, aquela fonte se torna mais confiável. Do contrário, se for um nome que a gente nunca ouviu falar, pode desistir. Da mesma forma que foi publicado, muito bem escrito por sinal, é um grupo que trabalha com desinformação. O que é desinformação? Cria uma história qualquer, escreve muito bem, traz referências com nomes internacionais, com títulos acadêmicos que ninguém conhece. Falaram, por exemplo, a reencarnação foi comprovada cientificamente. Isso foi publicado, inclusive eu publiquei esse assunto e rapidamente depois retirei da publicação que a gente fez, porque depois da pesquisa percebemos que isso nada mais era do que uma farsa. Então é importante tomar muito cuidado, porque quando solta esse tipo de informação, é a diversão, para mostrar a descrença das pessoas, para mostrar a fragilidade do raciocínio, Então, muitas vezes, a gente impressionado com qualquer tipo de informação, a gente se deixa levar. Porque muitas vezes vem ao encontro daquilo que nós queremos dizer. Então, olha, eu queria falar tal coisa, de repente vem, Papa disse tal coisa, eu sabia que ele ia falar isso. Aí eu concordo, divulgo, aceito, e na verdade isso não foi dito. Então é importante a gente tomar muito cuidado com essa ideia. Mas de qualquer forma, a gente vê que nesse ponto, quando se fala, por exemplo, sobre a fé em Cristo e o poder do Espírito Santo para poder salvar a alma corrompida do ser humano, corrompida pelo pecado, nós entramos, por exemplo, em confronto com outras crenças que não aceitam, por exemplo, como sendo Jesus Cristo, aquele filósofo, aquele profeta, ou Deus de suas crenças. Então imaginar, por exemplo, um budista, um muçulmano, um judeu, um espírita, que embora nós tenhamos a doutrina de Jesus como sendo a doutrina moral para todos nós não vemos Jesus Cristo como sendo Deus encarnado e tampouco achamos necessário qualquer tipo de sacramento para sermos salvos. A nossa concepção é completamente diferente. Então nós vemos pelo mundo afora diversas outras crenças que muitas vezes não conhecem Jesus Cristo. Dá a impressão de que Jesus é o homem mais conhecido do mundo, mas se você vai, por exemplo, num país onde nós temos aldeias, lá na Ásia, por exemplo, aldeias que são muçulmanas, eles nunca ouviram falar de Jesus, porque eles só ouviram falar de Maomé. Então nós pensamos assim, se isso é definitivo, porque se encontra nas escrituras sagradas, como é que nós podemos imaginar a salvação de pessoas que seguem outras religiões? Claro que para aqueles que seguem essa doutrina, vão dizer assim, não, aquelas pessoas não serão salvas. Mas na verdade, independe disso, Não, da mesma forma também, Luiz, a interpretação que a gente faz, ela é muito tranquila com relação a isso.
né? Só que se o Papa fizesse uma afirmação como essa, ele provocaria um abalo nas bases da instituição toda. Mais de 1 bilhão de pessoas que seguem essa filosofia teriam conflitos em suas crenças se ele fizesse algum tipo de afirmação. Então, na verdade, nós sabemos que, seguindo a própria ciência, acompanhando, por exemplo, a transformação dos primatas nos primeiros hominídeos, depois nos seres humanos antigos, tendo origem, por exemplo, na África, que é considerado o berço da humanidade, né, pelo fato de ter ali os agrupamentos mais antigos, né? Mas em termos de crenças, quando você fala em crença, você não fala em raciocínio, né? Só para a gente lembrar aqui, eu fiz uma afirmação uma vez, lendo uma dessas revistas de circulação nacional, que eu não me recordo exatamente qual era, se era Veja, se era Isto É, se era... eu não me lembro qual era o título dela, se era Época, mas trazia um texto traduzido dos Estados Unidos, em que um cientista, doutor em arqueologia, mas ao mesmo tempo também seguidor de uma religião evangélica, ele pegou a Bíblia então e fez uma varredura. E ele disse assim que tiraria tudo aquilo que a profissão dele entrasse em contradição com os textos sagrados. E ele tirou muita coisa da Bíblia. Ele foi cortando, e quando viu, a Bíblia sobrou só alguns pequenos recortes, porque quase tudo foi contradito por aquilo que ele trabalhava e estudava. Então ele se viu num caminho em que ele tinha que escolher entre aquilo que ele acreditava e aquilo que a sua razão o conduzia. Ele abriu mão da sua razão e seguiu a sua fé. Exatamente porque cada um tem as suas necessidades, né? Então, assim, o indivíduo tem necessidade da sua fé, necessidade da sua crença. E muitas vezes para ele é mais importante acreditar do que pensar. Pensar no sentido de trabalhar um raciocínio mais profundo, né? Nada de tirar a sua liberdade de pensamento, claro. Então, algumas vezes as pessoas preferem, não quero saber dessa história de ficar tirando de mim o direito de acreditar em Deus do jeito que eu quero. E aí então as pessoas simplesmente abraçam as suas crenças e são felizes assim, embora restritas àquelas ideias limitadas, né? Então vamos lá. Esse aqui é o terceiro ponto então, que nós lemos. O quarto: mesmo os infantes, ou seja, mesmo as crianças, quando nascem, necessitam subsequentemente serem regenerados pelo Espírito Santo e redimidos pelo sangue expiatório de Cristo. Eles, como qualquer outra pessoa, encontram a salvação somente por meio da obra meritória e substitutiva de Cristo. Agora vamos aqui para o pecado original. Isso aqui é o pecado como um todo, né? Vamos para o pecado original agora. Desde a queda do homem, toda pessoa nascida no mundo por procriação natural, isso é, todos, exceto Cristo, lembrando que Cristo foi criado, né, da concepção pelo Espírito Santo, que anjo Gabriel veio avisar, nós conhecemos essa história, né? Então todos são pecadores pelo fato, né, desde a queda do homem, toda pessoa nascida por procriação natural tem herdado a natureza pecadora de Adão. Podemos expressar os efeitos do pecado de Adão sobre a humanidade da seguinte forma. Aqui agora vem uma listinha dos efeitos desse fato de Adão ter transmitido para todas as gerações que vieram através dele, Adão, não Eva. Olha o detalhe. Eva, embora tivesse instigado Adão a cometer o pecado de comer o fruto proibido, Adão foi responsável por manter esse pecado. É uma ideia naturalmente patriarcal que nós vemos, né, das crenças antigas. E algo também importante para a gente lembrar, se eu perguntar para vocês qual é o fruto proibido que a serpente induziu Eva a sugerir para Adão, todo mundo vai dizer a maçã. Só que na verdade a Bíblia não fala em maçã. Nós acreditamos, nós criamos essa ideia da maçã pelo fato dela ser vermelha, vermelho é a cor do pecado, blá 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 blá. Então, como nós somos criativos nessa ideia, né, de ficarmos sempre criando ideias para poder alimentar a nossa imaginação. Então vamos lá, a ideia do pecado original. Estou lendo aqui, bom dia pessoal que chegou, estou lendo aqui sobre o pecado original, trazendo uma definição dentro dos padrões cristãos, que isso foi criado pela igreja, né, na época da sua organização original,
Isso porque no livro A Gênese nós vamos falar um pouco sobre a ideia da reencarnação, da regeneração do espírito, e Kardec aborda aqui para nós um pouco dessa ideia do pecado original. Então eu estou trazendo a primeira definição para depois nós entrarmos aqui no livro A Gênese. Então, item número 1, a culpa de seu primeiro pecado, que afeta não somente Adão, mas também todos os seus descendentes. Né? Pois é, dessas e tantas outras que a gente vai se deixando levar, são essas ciladas da nossa imaginação, da nossa criatividade. Né? Até porque naquela região não tem maçã. Né? Então, primeiro, a culpa de seu pecado original não afeta somente Adão, mas também todos os seus descendentes. Segundo, a perda da justiça original, o estado moral e espiritualmente reto, no qual Deus criou originalmente Adão e Eva. Então eles foram criados perfeitos, foram para o paraíso, ali viviam a justiça original. A partir do momento em que violaram aquela lei fundamental que não era para comer o fruto proibido daquela árvore do conhecimento, foram expulsos do paraíso. A partir dali, cometeram o primeiro pecado, e esse primeiro pecado, então, viria a influenciar todas as demais gerações. Ou seja, todos nós nascemos no pecado e precisaremos, então, de Jesus, através do batismo, através da vivência desse batismo, termos, então, essa purificação para adentrarmos ao reino dos céus. Adão e Eva transmitiram essa perda a todos os seus descendentes, isso é, a toda a raça humana. Terceiro, a corrupção de toda a natureza, racional, moral e espiritual. Então o homem pensa pecado, o homem age pecado e o homem tem o espírito em pecado. E eles fazem uma pequena explicação aqui para nós, para a gente já terminar aqui essa leitura. Eu estou fazendo uma leitura de Gordon Lyons, que é um estudioso da religião evangélica lá nos Estados Unidos, e ele escreveu esse texto, esse artigo sobre o pecado original. Diz ele aqui para nós: usualmente nos referimos a essa corrupção de toda a nossa natureza, racional, moral e espiritual, como pecado original, mas nem sempre. Algumas vezes o termo pecado original é entendido como todos os três efeitos listados acima, e não apenas o último mencionado, que é o espiritual. Referimos-nos a essa corrupção interna, com o qual todos, desde a queda, nascem como pecado original pelas seguintes razões. Vamos entender aqui rapidamente agora por que nós somos pecadores desde o início. Porque, por sua própria natureza, essa corrupção é real e apropriadamente pecado. Porque ela procede dos primeiros pais como a origem da nossa raça. Porque ela é a origem de todos os outros pecados e tendências pecaminosas, em pensamento, palavra e ato. E quarto e último, porque, por natureza, pecado original é distinguido de pecados reais. Pecados reais são pecados que nós mesmos cometemos. E depois aqui ele fala um pouquinho mais sobre essa doutrina. Para a gente ter uma ideia aqui um pouco mais aprofundada, temos aqui na Wikipédia, como eu falei para vocês, não temos necessidade de tanto cuidado, mas só para a gente ter informação. Pecado original é uma doutrina cristã que pretende explicar a origem da imperfeição humana, do sofrimento e da existência do mal através da queda do homem. Tal doutrina não existe no judaísmo nem no islamismo. Foi desenvolvida pelo bispo Irineu de Lyon em 130 a 202 d.C., em sua controvérsia com o dualismo do gnosticismo. A doutrina do pecado original se apoia em várias passagens das Escrituras. A Epístola de Paulo aos Romanos e aos Coríntios e uma passagem do Salmo 51. Mas primeira exposição sistemática sobre o pecado original, de cuja interpretação derivaram todas as controvérsias, é a de Agostinho de Hipona. Olha Santo Agostinho aí. Lá naquela época, no século IV, 300 e pouco, ele lançou essa ideia. Hoje ele está aqui no Espiritismo explicando sobre a reencarnação. Nada como um século depois do outro. Foi também no século IV que se deu a conversão do Império Romano ao catolicismo. Segundo Legoff,
o dogma do pecado original teria contribuído para aumentar o poder de controle da Igreja sobre a vida sexual da Idade Média. Depois aqui ele continua falando, trazendo para nós várias explicações que aqui não vem ao caso para nós aqui. Mas, então, já temos uma ideia do que é o pecado original. Vamos aqui então, livro Gênese, a Gênese, texto número 38. Então nós falamos inicialmente sobre a questão da origem da alma. Então nós tínhamos a ideia, rapidamente aqui, peraí. Então nós tínhamos conversado no nosso encontro anterior sobre 3 interpretações que são trazidas hoje com relação à origem das almas. Quando surgiram as almas? É a pergunta fundamental que é feita. Então, primeiro, nós temos a ideia do criacionismo, que é uma ideia bastante aceita na atualidade. Ou seja, a alma é criada no momento da concepção, no momento em que existe o início da gestação. Os gametas se encontram, um faz a fecundação no outro e pronto, a alma é criada nesse momento. Essa ideia é chamada de criacionismo. A segunda ideia que nós temos é de generacionismo. Generacionismo vem de generar, né? Vem de gerar, na verdade, e fala sobre a herança, que todos nós, na verdade, somos almas que trazemos, podemos dizer assim, um DNA de Adão. Então, na verdade, Adão foi, através desse processo de descendência, de criar ali a sua descendência, ele foi deixando uma parte de si mesmo, enquanto espírito que era. Então nós temos hoje uma parte do espírito de Adão e Eva, como se nós tivéssemos um código genético desde o início da criação do mundo. Isso porque, né, nós lembramos sempre que a criação do mundo nos textos bíblicos do Antigo Testamento, ele faz com que a ideia traz um entendimento para nós que o mundo foi criado há aproximadamente 6.000 anos. É assim que a Bíblia apresenta para nós. Foi exatamente a forma como Moisés, que foi o principal organizador do livro Gênesis, lá naquele início da Gênese bíblica, ele fala para nós que o mundo foi criado em 6.000 anos. Então, se hoje nós tivermos um debate teológico com aqueles que são mais ortodoxos nessa ideia, nós falarmos assim que foi encontrado um organismo com mais de 1 milhão de anos, ele vai dizer que é falso. Como é que você pode encontrar um fóssil de 1 milhão de anos se o mundo foi criado há 6.000? Como é que você pode dizer que os astrônomos encontraram indícios de que o universo possui 13,5 bilhões de anos, sendo que a Bíblia fala só em 6.000 anos? Então os astrônomos estão errados. Daí então que nós vemos que fazer um estudo científico do Antigo Testamento, nós teríamos muitas ideias derrubadas. Daí então a preocupação em manter apenas a fé separada da ciência. E a terceira forma de criação da alma, nós vimos o criacionismo, o generacionismo, e a terceira é o pré-existencialismo, que não importa de onde ela venha, o importante é que a alma já existe antes de estar aqui encarnada. Então nós temos dentro do cristianismo essa crença, tanto que lá no Apocalipse, lembramos que nós conversamos sobre isso na semana passada, no Apocalipse fala sobre o templo das almas. Então o templo das almas está criando almas o tempo todo para poderem encarnar e se tornarem seres humanos. E dessa forma então a alma já existe. Da mesma forma o Espiritismo também tem essa convicção, já não é mais uma ideia, já não é mais uma crença, mas é uma convicção de que a alma existe. A dúvida é quando foi criada, onde foi criada, em que circunstâncias ela foi criada, mas, como os Espíritos dizem, são informações que fazem parte dos mistérios de Deus, encobertas pelo véu dos mistérios de Deus, e nós não temos essa compreensão, mas a ideia da pré-existência já é definitiva. Então, são esses 3 pontos importantes para nós. Então vamos lá, falamos sobre a pré-existência, já é um ponto fundamental dentro da própria doutrina. Vamos agora aqui ao nosso livro, a Gênese. Já entendemos sobre o pecado original, já entendemos sobre a pré-existência da alma. Agora vamos aqui às explicações de Kardec. Sem a pré-existência da alma, a doutrina do pecado original não é apenas incompatível com a justiça de Deus,
que tornaria todos os homens responsáveis pela falta de um só. Ela seria um contrassenso, ainda menos justificável, porquanto, segundo essa doutrina, a alma não existia na época a que pretendem fazer remontar a sua responsabilidade. Com a pré-existência e a reencarnação, o homem traz, ao renascer, o germe de suas imperfeições passadas, dos defeitos que não corrigiu e que se traduzem pelos instintos naturais, pelas tendências para um ou outro vício. É esse o seu verdadeiro pecado original, do qual sofre naturalmente as consequências, mas com a diferença fundamental de que sofre a pena das suas próprias faltas e não a falta de outrem. E com outra diferença, ao mesmo tempo consoladora, encorajadora e soberanamente justa, a de que cada existência lhe oferece os meios de se redimir pela reparação e de progredir, seja despojando-se de alguma imperfeição, seja adquirindo novos conhecimentos. E assim até que, estando suficientemente purificado, não tenha mais necessidade da vida corporal e possa viver exclusivamente a vida espiritual, eterna e bem-aventurada. Aqui nós temos também uma outra situação, bom dia pessoal que chegou, uma outra situação também que se encontra inclusive no Antigo Testamento, e nós temos crenças na atualidade que também difundem essa ideia, de que uma família acaba sendo amaldiçoada por causa de um erro de uma pessoa. Então vou amaldiçoar a segunda, terceira e quarta geração. E aí então quando você fala em uma família, que nós já vimos muito isso acontecer, pessoas que procuram explicações, por exemplo, na doutrina espírita, dizendo assim, por que na nossa família tudo dá errado? Disseram que o meu avô cometeu alguma coisa e todos nós devemos sofrer com isso. E as pessoas querem uma explicação exatamente por causa dessa falta de lógica. Como é que nós podemos imaginar a justiça de Deus perfeita e soberana aplicando o sofrimento a pessoas que são inocentes? E aí então vem a ideia da doutrina espírita, que traz para nós uma explicação bastante simples de entender. Nós somos espíritos imortais como a história passada. Muitas vezes essa história passada faz parte também desse grupo onde ela se encontra inserida. Daí então que todo grupo, sofrendo as consequências de ações coletivas, passam pelas mesmas dificuldades. Então nós vemos que a ideia da pré-existência, somada à ideia da reencarnação, ou das vidas plurais, das vidas múltiplas que nós temos, ou das existências múltiplas, faz com que essa justiça de Deus, a lógica sobre a justiça de Deus, seja completamente diferente daquela que é difundida então pelas religiões tradicionais. Luiz colocou, meu pecado original não vem de Adão, mas de vidas passadas. Então nós vamos ali tomando as nossas decisões, fazendo as nossas escolhas, e aí então tanto os créditos como os descréditos que nós vamos somando, vão se juntando esperando o momento, de serem quitados, de serem ajustados principalmente. É uma tendência, Zaninha, a gente fazer sempre procurar alguém que justifique, principalmente quando nós temos aqui na nossa existência atual, o esquecimento quase que absoluto dos fatos que antecederam essa nossa existência. Então sempre vai encontrar alguém que é responsável, que seja responsável por aquilo que nós vivemos. Então é uma tendência natural para todos nós. Mas, no tempo devido, essas lembranças se tornarão mais claras, o corpo físico trará para nós menor resistência para lembrarmos das nossas existências anteriores, mas para que isso aconteça é importante que nós tenhamos maturidade para lidar com essas lembranças. Porque se hoje existe um esquecimento, é exatamente porque, essa é uma dedução que nós trazemos naturalmente, é porque nós hoje não temos condições morais e maturidade psicológica para lidarmos com esses erros. Só para a gente ter uma ideia do que significa essa ideia do esquecimento do passado, para a gente fazer uma ilustração, vamos imaginar que todos nós aqui hoje tivéssemos oportunidade de entrar numa biblioteca e encontrarmos o nosso prontuário na prateleira. Nós vamos até lá, pegamos esse prontuário, abrimos ali então na mesa, sobre a mesa, e começamos a folhear. E ali se encontram registradas todas as nossas ações negativas que nós tivemos desde o início
da nossa liberdade de pensamento, ou seja, desde o início quando nós começamos naquela jornada no começo da nossa existência atual, como crianças, a aprontar aquelas coisas, a fazer aquelas bagunças. Algumas vezes nós vamos dar risada, porque são bagunças inocentes, mas outras vezes são situações bastante graves. Não tenhamos dúvida, se todos nós estivéssemos ali sobre aquelas bancadas, como são formadas as grandes bibliotecas, a esmagadora maioria de nós estaríamos ali debruçados, chorando, em cima desses prontuários, por estarmos lendo aquilo que nós fizemos nessa nossa existência. Mas olha que apesar disso tudo, das mágoas que nós sofremos, das mágoas que nós provocamos, dos ferimentos, das agressões e tudo mais, isso não é algo tão traumático assim. Se nós imaginarmos numa existência anterior, muitas vezes nós destruímos a vida de alguém, muitas vezes destruíram nossas próprias vidas, muitas vezes nós provocamos a desencarnação de alguém, muitas vezes alguém provocou a nossa desencarnação. Se hoje, lembrando de situações que foram controladas, geraram consequências, mas foram controladas, tanto foram que nós estamos aqui hoje, inteiros, equilibrados dentro do possível, apesar desse registro negativo. Mas no passado, muitas vezes, aquele erro custou a nossa existência. Então, se hoje nós não suportaríamos folhear o nosso prontuário pessoal para relembrar de coisas da atualidade, imagina se nós adentrássemos numa outra biblioteca e pegássemos os prontuários da nossa vida anterior, das nossas existências anteriores. Hoje nós éramos mais imaturos, mais instintivos, mais primitivos. Por isso, então, hoje nós temos esse bloqueio, apenas para lidarmos com os problemas que nós temos hoje. Os problemas dessa nossa atualidade já são suficientes para causar em nós um desequilíbrio. Não precisamos de mais desgraça. Não todos nós, André. Também assim, eu sei que nós temos uma curiosidade, porque na verdade nós achamos, e eu também vejo dessa forma, André está colocando aqui também tem curiosidade, né, como todos nós. Então assim, nós temos a curiosidade de saber para entender a origem das coisas. Só que para nós seria interessante se nós tivéssemos assim um resumão. Você encontrou com fulano, você fez tal coisa, você fez a outra coisa. Só que não é um resumo. Ali quando a gente abrir uma página, vai ter todos os relatos, os detalhes. No momento em que a gente começar a se aprofundar nessas lembranças, vem então ali o total desequilíbrio que nós vamos sofrer. Como lembra o Chico Xavier, todo mundo quer ser médium, mas ninguém quer vivenciar aquilo que ele vivenciou. Acreditando que a vida mediúnica dele se resumia a Emmanuel, se resumia a Meimei, se resumia a amigos espirituais, mas ninguém pensa nos tormentos e nos sacrifícios que foram necessários para manter o equilíbrio. Então todos nós gostaríamos de lembrar das informações, mas não gostaríamos de reviver aquilo tudo. Então a lembrança, na verdade, ela não é somente um tópico assinalado. Ela vem um pacote completo. Ou você lembra de tudo ou você não lembra nada. E a pergunta é, a gente está preparado para lidar com as lembranças completas daquela situação? Será que não vai fazer nascer em nós um desespero, um ódio, um medo, sei lá, esses sentimentos que são bastante severos e provocam em nós uma total desestabilização emocional? Então por isso que a gente gostaria de saber. Então como a nossa lembrança, a nossa memória não é seletiva, se eu quero lembrar de uma coisinha ou outra, quer dizer, ou você lembra ou você não lembra. Lembrar de coisa bonitinha, lembrar só de uma curiosidade, infelizmente não é uma regra nesse sistema. A regra é ou você lembra de tudo, ou você não lembra de nada. E para aqueles que têm a oportunidade de lembrar alguma coisa ou outra, tem ali a sua necessidade, né? Para toda regra tem a exceção, como a gente sempre lembra. Então, por enquanto, é melhor a gente não lembrar nada. Vamos ficar quietinho que a gente ganha mais com isso. Lemos aqui então, vamos lá, continuando. Pela mesma razão dessa questão do pecado original, do progresso e reparação que nós podemos realizar, pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz ao renascer qualidades inatas, assim como o que progrediu intelectualmente. Ele está identificado com o bem, pratica-o naturalmente, sem cálculo e, por assim dizer, sem nele pensar. Ou seja, ele não faz um bem premeditado, é um bem reflexo. É uma ação natural
né, dos atributos que ele possui. Aquele que é obrigado a combater as suas más tendências, esse ainda está na luta. O primeiro já venceu, o segundo está prestes a vencer. Portanto, há virtude original, como há saber original e pecado, ou melhor, vício original. Então nós lembramos das tendências primitivas que todos nós temos, que vão sendo então dominadas, que vão sendo administradas conforme nós vamos amadurecendo espiritualmente. Então a gente vê aqui um detalhezinho para lembrar. Kardec coloca para nós aqui que nós vamos desenvolvendo então atributos que são qualidades inatas, como também conhecimentos inatos. Quando nós falamos sobre valores, sobre virtudes que nós trazemos das nossas vivências anteriores, quando falamos assim, as qualidades inatas, muitas vezes as pessoas pensam só nessas crianças, nessas pessoas que mostram algum tipo de habilidade excepcional. Então mostra a criança pianista, a criança escritora, mas na verdade nós pouco valorizamos a criança generosa. Nós achamos bonitinho, mas não valorizamos exatamente esse atributo que ela desenvolveu e que ela traz hoje das suas existências anteriores. Então a criança responsável, a criança generosa, a criança cuidadosa, a criança amorosa, são valores que ela desenvolveu durante as suas existências anteriores. É claro que vai aparecer na internet a criança tocando piano, mas não vai aparecer aquela criança que tem um bom coração, porque isso não chama atenção. Mas deveria. Porque isso mostra para nós que aquela criança não nasceu boazinha. Aquele espírito conquistou a bondade no seu coração. E daí ela demonstra em qualquer fase da sua existência. O Luiz perguntou por que só os brasileiros são médiuns com o dom da psicografia. É um ledo engano que a gente tem, Luiz. Tá? O que nós temos hoje, a gente lembra que a mediunidade é algo comum. Na própria igreja tem muitos médiuns. Eu tenho um livro interessante que eu recomendo para vocês, chamado A Mediunidade na Bíblia. Desculpa. Deixa eu lembrar aqui. A Mediunidade dos Santos. Tá? É um livro interessante de Clóvis Tavares, que foi um grande estudioso, amigo muito próximo do Chico Xavier, que ele tinha um afeto muito grande, uma relação muito próxima, uma sensibilidade muito grande com o catolicismo. Então ele quis fazer um trabalho estudando a vida dos santos, não, pelo contrário, a vida dos santos com a mediunidade. E ele mostra que muitos desses santos da igreja, na verdade, foram canonizados pelos textos de alta elevação moral que eles receberam, como sendo naturalmente respostas do Espírito Santo. Tá? O Clóvis Tavares tá? Então é muito interessante esse Mediunidade dos Santos. Leiam, porque tem muitas curiosidades sobre mediunidade, que nós tinha faculdade mediúnica que eu nem conhecia. E estava lá, né? Então, voltando para a atualidade, quando nós falamos sobre psicografia, nós temos médiuns pelo mundo todo que escrevem. Só que a grande diferença é que pelo fato de estarem em regiões com uma grande influência religiosa, que não admitem, por exemplo, a psicografia, esses textos acabam sendo mascarados. Nos Estados Unidos, por exemplo, embora eles tenham ali uma forte influência das igrejas evangélicas, nós temos ali aqueles que são chamados de esotéricos, que escrevem textos, livros sobre mediunidade. Na Inglaterra é a mesma coisa. Então, na verdade, médiuns existem em todos os lugares, médiuns que trazem habilidades diversas. Só que como no Brasil o espiritismo é algo que tem uma grande, não vou eu ia dizer plena, mas não é plena, né, infelizmente, mas que tem ali uma grande liberdade de expressão, então na verdade os médiuns não precisam se esconder. Mas em outros países sim. Se pegar, por exemplo, na Itália, você falar que você é um médium, você sofre perseguições. Né, a amiga nossa, a Aninha, que mora a Ju e a Aninha, as duas moram na Itália, me recordam que num começo de ano elas foram matricular seus filhos na escola. E na ficha de inscrição pergunta qual é a sua religião. E eu me lembro que a Ju comentou e colocou espírita. De imediato chamaram, mas o que é espírita? Como assim você é espírita?
E ela teve que argumentar para que os filhos estudassem numa escola. Então nós vemos assim que países, quando você se manifesta publicamente, você sofre algum tipo de preconceito, algum tipo de perseguição. No caso do Brasil, a doutrina espírita hoje ela se manifesta na mídia com toda a naturalidade. Lá fora não. A mesma coisa acontece, por exemplo, com médiums que são da Umbanda. Aqueles que têm comunicação, trabalhos com espíritos do mundo espiritual, com as tradições que a Umbanda normalmente apresenta para nós, lá fora é impensável que isso aconteça. Se você vai, por exemplo, nos Estados Unidos e você tem comunicação com um preto velho, com um desses Exus que se apresenta, você é chamado de feiticeiro. Então não é tão simples assim. A liberdade ela é relativa, né, Luiz? A gente lembra assim que existem valores, sentimentos aqui no nosso mundo hoje que nós adoramos falar, reivindicar, mas temos muita dificuldade em exercer. Quando você fala em respeito, nós queremos ser respeitados, mas temos dificuldade de respeitar. Entre direitos e deveres, nós valorizamos mais os direitos. E assim vai. O Décio colocando para nós, em 1958, tive sérias discriminações no grupo escolar do interior que estudava. Sem falar que era chamado de macumbeiro, né, Décio? É chamado disso, chamado daquilo. Então, quer dizer, são títulos, né, que infelizmente são situações, na verdade, que infelizmente a sociedade ainda não compreende. E tudo aquilo que não é compreendido e sofre uma grande influência de religiões dogmáticas, você passa por isso. Imagina um médium, por exemplo, no Afeganistão. Imagina o que sofreria uma pessoa. Se fosse mulher, então nem fala, seria apedrejada. Então, na verdade, a mediunidade existe em todos os lugares. A grande diferença é a liberdade para se expressar. Na França foi assim, as pessoas sofriam preconceito. Depois no Brasil também é a mesma coisa. Hoje não, hoje a mediunidade passa na televisão. Hoje o médium que faz um trabalho público, ele é reconhecido como um popstar praticamente. Convidado para programas de auditório, faz um documentário a respeito dele, coisa e tal. Então vive o Brasil por isso. Mas ainda, claro, isso não é perfeito, né? Está longe da perfeição. Conseguimos essa expressão, mas não plena como gostaríamos, né? Então, tanta psicografia, não é só isso, né? Em 1956, os espíritos foram perseguidos em minha cidade no interior. Pois é. Tem um livro, para quem gosta de história, eu sempre recomendo para vocês, um livro que foi escrito, me esqueci agora de quem era o autor, mas um livro chamado Papéis Velhos e Histórias de Luz. Conta a história do desenvolvimento do espiritismo no Rio de Janeiro. E ali nós temos relatos, cópias de jornais da época, né, do começo do século XX, que mostram perseguições a espíritas, espíritas sendo presos, a polícia fechando centros espíritas. Então conta muitas histórias que são curiosas. Para quem gosta, esse livro é interessante. Tá? Vamos em frente. 39. O espiritismo experimental, ou seja, aqueles que a doutrina sendo analisada a partir da perspectiva científica, né? O espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a sua ação sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito. João Marcos Vaguelin Vieira, obrigado então, está aí o autor para quem quiser. Demonstrou a existência do perispírito, da qual já se suspeitava desde a antiguidade, e que foi designado por Paulo pelo nome de corpo espiritual, isto é, corpo fluídico da alma após a destruição do corpo tangível. Tangível quer dizer palpável, né, que você pode tocar, que ele é material, que ele pode ser medido, pesado, né? Intangível é algo que não é possível para nós. Sabe-se atualmente, que esse invólucro é inseparável da alma, que ele é um dos elementos que constituem o ser humano, que é o veículo de transmissão do pensamento e que, durante a vida do corpo, serve de elo entre o espírito e a matéria. O perispírito representa um papel tão importante no organismo e em uma série de afecções que ele se liga à fisiologia tão bem quanto à psicologia. Bom, nesse item número 39 nós já mudamos de assunto. Saímos da ideia da pré-existência, saímos da reencarnação, saímos dos dogmas e tudo mais. Agora a gente já começa a entrar
na parte mais técnica do espiritismo. Então, através das observações, através da análise e das próprias revelações, nós entendemos então aqueles 3 elementos básicos que constituem o ser humano encarnado, que é o corpo físico, que é o perispírito, o corpo fluídico, e o espírito propriamente dito, que é o indivíduo. Daí então, quando a gente lembra sempre, né, fazendo aqui uma ressalva, toda vez que a gente disser assim, eu estou com o meu espírito angustiado, na verdade é um grande erro, né, porque a gente atribui ao espírito um elemento que pode ser apossado, ou seja, o meu espírito, sendo que na verdade eu sou o espírito. Então, quando eu disser o meu espírito está angustiado, o correto é dizer eu estou angustiado, porque eu sou o próprio espírito. Então somos nós, como espíritos, consciências, princípios inteligentes. Depois nós temos uma vestimenta fluídica, que é o nosso perispírito, e depois temos uma vestimenta material, que é o nosso corpo físico. Então, nesse caso, como foi colocado para nós aqui por Kardec, psicologia, fisiologia, são dois grupos científicos da nossa ciência atual que poderiam estudar profundamente o perispírito, a fisiologia, porque lembra sempre que o corpo fluídico interfere diretamente no nosso organismo. Portanto, ele tem um papel importante na manutenção da vida. E psicologia, porque ele é um transmissor daquilo que a mente produz. Então seria possível, por exemplo, estudar as manifestações no corpo físico, as doenças psicossomáticas, dentre outras, né? Sem falar em outros fenômenos que, por exemplo, a parapsicologia poderia estudar. 40. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e dá a solução de uma série de fenômenos incompreendidos, até então por falta de conhecimento da lei que os rege. Fenômenos negados pelo materialismo, porque eles se ligam à espiritualidade, e qualificados por outros como milagres ou sortilégios, de acordo com suas crenças. Tais são, entre outros, os fenômenos de dupla vista, né? Então pessoas que veem vultos, pessoas que veem outras pessoas que não estão ali presentes, a visão à distância, aquelas pessoas que têm uma pré-cognição, por exemplo, uma cognição, ou mesmo uma pós-cognição. A gente já lembrou, cognição significa conhecimento. Pré-cognição é conhecer a coisa antes de acontecer. E pós-cognição é tomar conhecimento de uma coisa que já aconteceu. Aí muita gente vai dizer assim, mas é óbvio que alguém vai tomar conhecimento de uma coisa que já aconteceu. Só que a coisa aconteceu sem ela estar presente ou sem ela ter nenhum tipo de contato com aquela informação. São aquelas pessoas que chegam no ambiente e dizem assim, estou sentindo que aqui, estou vendo imagens de uma situação que já aconteceu nesse lugar. Isso é pós-cognição. Só que muitas vezes isso acontece à distância. A pessoa não estava lá para poder afirmar isso tudo. E então todo mundo pergunta, mas como é que ela soube disso? Aí vão dizer que a parapsicologia vai dizer, por exemplo, que foi transmissão do pensamento, outro vai inventar um sistema, outro vai criar outro sistema, e assim ninguém explica exatamente por quê, porque simplesmente vê o indivíduo e falam sobre algumas atribuições que a mente possui, algumas potências que a mente possui. Mas não podem, por exemplo, falar sobre o mecanismo propriamente dito de como isso acontece. Então temos aqui mais uma vez os fenômenos da dupla vista, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial. Porque isso é curioso, né? Muita gente diz assim, mas o indivíduo é sonâmbulo. Tá, o que o sonâmbulo faz? Ele levanta, anda sozinho pela casa, faz coisas, mas a pergunta é, se ele está dormindo, como é que ele consegue fazer tudo isso? Como é que o indivíduo, por exemplo, sonâmbulo é capaz de andar na rua? Como é que ele abre a geladeira e prepara um sanduíche? Ele está dormindo. Então existe alguma coisa que dá para ele uma certa ciência do que ele está fazendo. Mas aí a gente entra no campo, então, das especulações. O artificial é a mesma coisa, a indução do estado sonambúlico, que lembrando sempre que essa ideia do estado sonambúlico do passado é o que hoje nós chamamos de hipnotismo. A gente lembra que Kardec não teve contato com a definição do hipnotismo que veio ali no início do século XX.
Então, quando nós falamos sobre uma indução de sonambulismo, na verdade nós estamos falando de uma indução hipnótica. Então, o hipnotismo é relacionado com o sonambulismo daquela época. Dos efeitos psíquicos da catalepsia e da letargia, que são também outras situações, nós vemos nos jornais hoje. Indivíduo acorda no necrotério. Criança acorda chorando no seu velório. Indivíduo foi sepultado vivo. E da letargia a mesma coisa. Pessoas, lembra, eu publiquei inclusive ontem mesmo um artigo que foi divulgado pelo site do The History Channel, falando sobre pessoas que têm aquela paralisia noturna. Isso é uma catalepsia. O indivíduo está consciente, mas não consegue mexer o corpo. Como é que se explica tudo isso? Lá tem uma sugestão. Uns falam porque não dormiram bem, outros falam porque é uma questão psicológica. Todo mundo olhando apenas a matéria. Analisa o indivíduo vivo, o seu corpo físico, algum tipo de distúrbio neurológico, mas não pensa, por exemplo, no espírito, no fluido e outros elementos que fogem ao mundo material. Ou seja, que são elementos metapsíquicos, né? Que estão acima da matéria. Da presciência, dos pressentimentos. Lembrando que presciência é a pré-cognição que a gente tinha comentado anteriormente. E pressentimento, como o nome diz, o indivíduo tem uma sensação de que alguma coisa vai acontecer, mas ele não sabe o que é. É aquela história da mãe que de repente está lá na cozinha fazendo as coisas, sente aquele aperto no coração e corre ao telefone para saber o que aconteceu. De repente aconteceu algum acidente junto com seus filhos. Isso é um pré-sentimento, não é uma pré-cognição. Ela não tem o conhecimento, mas ela tem uma sensação de que alguma coisa aconteceu. As aparições, que são as histórias de fantasmas que percorrem o mundo todo, que ninguém sabe explicar até hoje. Ninguém acredita que um espírito possa se manifestar, mas todo mundo adora ouvir história de fantasma. Das transfigurações, que aí já são casos um pouco mais raros, né? As pessoas ficam meio transtornadas, isso acontece na atualidade. Nós vemos informações sobre isso, principalmente nos processos obsessivos. O indivíduo, durante um transe mediúnico que acontece durante um processo obsessivo, ele sofre uma transformação na sua fisionomia. E as pessoas dizem, nossa, o rosto dele parecia que era um bicho, parecia que era isso, mas ninguém explica. E realmente estava transfigurado pela influência do espírito sobre o perispírito daquela pessoa. Ou seja, o espírito influencia a mente do encarnado, que depois interfere no seu perispírito e transforma naquela outra aparência. Porque uma pessoa perde um avião e o avião cai? Pois é, também, Luiz, a mesma coisa. A gente não tem como explicar o porquê de alguns fenômenos. Eu contei para vocês já uma situação, né? Fiz aqui uma pequena ilustração, que a gente passa em frente a uma vitrine de uma doceria e você vê ali um bolo pronto. Aquele bolo prestígio, aquele bolo de churros, né, Miriam? Então, aquele bolo gostoso e tal, você sabe que o bolo está pronto. Mas você não sabe quem fez e você não sabe como foi feito. Muitas vezes, quando nós olhamos um fenômeno acontecendo, nós vemos ali o bolo pronto, mas não entendemos do porquê das coisas. Zaninha, ninguém está falando de saúde, a gente está falando de gostosura. É diferente. Se for falar de gostosura, a gente vai falar de leite de arroz, salada de rúcula, escarola, entendeu? Estou falando de bolo de prestígio, coisa boa. Entendeu? Então, saúde a gente fala numa outra hora. Então, assim, quando a gente fala sobre essa questão de, por exemplo, uma pessoa que perde o voo, ou, por exemplo, como aconteceu recentemente, o avião caiu e apenas uma adolescente, não, estou brincando também, apenas uma adolescente, né, uma adolescente que sobreviveu, a pergunta é, por que ela? Não sabemos, não adianta. Às vezes uma pessoa recebe realmente porque ela tem ali os seus mentores espirituais, ela tem ali os seus amigos que dão para ela essa informação, ou que procuram fazer com que ela desista daquilo tudo. Como pode acontecer de repente você vai sair de casa, e aí você, na hora, você perde aquela vontade e fala, daqui a pouco eu vou. Se você tivesse saído daquela hora, de repente você seria atropelado. Então a gente lembra sempre do prédio que foi bombardeado, do avião que caiu, mas a gente nunca imagina que de repente você, não saindo de casa naquela hora, não poderia um carro te atropelar. Estava passando um marginal na rua, ele poderia te assaltar e isso gerar uma situação grave, e você foi distraído por uma coisa que chamou a sua atenção banal dentro de casa.
Então isso pode ser coincidência? Pode. Isso pode ser influência espiritual, uma dica, ou mesmo um pressentimento? Também pode. O pressentimento, por exemplo, a gente lembra que ele tem ali uma questão anímica. Eu tenho essa habilidade de pressentir as coisas por uma questão de expansão do meu perispírito, de uma conexão mais íntima com outras pessoas da minha família e coisa e tal, como pode ser mediúnico. Um espírito vem, fica falando na minha orelha, não vai, não vai, não vai, de repente ele dá uma carga fluídica para me dar aquela angústia. E aí eu estou com uma sensação ruim. Na verdade foi provocada uma sensação ruim como uma sinalização para alguma coisa que ele deveria prestar atenção. Então isso pode ser coincidência, isso pode ser pressentimento, pode ser alguma coisa anímica, pode ser alguma coisa mediúnica, nós simplesmente não sabemos. Claro que nós gostaríamos de imaginar que um anjo chegou e segurou aquela pessoa em casa para o avião não cair, coisa e tal, mas às vezes as coisas são mais simples do que nós imaginamos. Tá, então sempre coloquemos assim, são várias as possibilidades. Se nós não temos condições de adentrar na intimidade dos bastidores daquele evento, a gente tem que guardar isso como sendo apenas uma especulação, aquilo que a gente fala. Nós não temos simplesmente como saber. Continuando aqui para nós. Transmissão do pensamento. Aquilo que a parapsicologia hoje chama de telepatia. Então, essa telepatia ela é muito mais comum do que a gente imagina. Porque nós pensamos naturalmente, quando a gente assiste principalmente a esses filmes de heróis que são mutantes e coisa e tal, a gente imagina que o outro está ouvindo claramente o que o outro fala. Que o indivíduo ouve, né? Claramente, eles conversam telepaticamente, eles sondam as profundezas da mente da pessoa para saber o que ele está pensando e coisa e tal. Mas essa questão da telepatia ela é muito mais sutil do que a gente imagina. Vocês já fizeram um exercício, uma brincadeira, principalmente na época da escola, quando você fica encarando uma pessoa da sua sala e ela vira e olha para você? Você quer falar com alguém, aquela pessoa, você fica pss, 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 aí você dá aquela encarada assim, do nada ela pega e vira para você. Por que ela parou e virou? Porque ela achou que você estava olhando para ela? Ela estava de costas. Na verdade foi o que isso aí? Foi um estímulo mental que você enviou. Então a gente pensa sempre naquilo que é muito grande e se esquece daquilo que é muito sutil. Então quando se fala em telepatia, sobre essa questão da influência mental, isso acaba acontecendo, acaba sendo muito mais frequente para a esmagadora maioria de nós. Não precisamos ser rotulados como grandes produtores de fenômenos extraordinários. O nosso cotidiano é cheio de fenômenos que a gente não valoriza, a gente não reconhece pelo fato da gente não ter conhecimento sobre eles. O que eles são, para que eles servem. Aquela mãe, por exemplo, né, André, que está na cozinha, fazendo as suas coisas, de repente dá aquela coisa, deixa eu ver meus filhos na sala. Chega lá e o filho está aprontando alguma coisa. Não é só questão do silêncio, muitas vezes é uma conexão mental profunda que existe entre mães e filhos, por exemplo. Pode acontecer dentro de casa, pode acontecer à distância. Então vemos assim que a vida, de modo geral, o mundo de modo geral, está cheio de fenômenos. Basta que a gente saiba reconhecê-los. Dudu colocou, né, quantas vezes peço minha mãe em pensamento para me ligar e ela liga, né? Pois é. Bom dia, Zuquinha. Colocou para nós aqui, né? Acontece muito comigo, né? Sei quando alguém quer falar comigo. São sensibilidades que nós temos. Então, olha só, que isso porque a gente está só comentando. A gente não está estudando sobre o fenômeno. Porque se estudar o seu mecanismo, os seus graus de sensibilidade, a gente vai perceber que todos nós temos esses fatores anímicos, essas habilidades, mas a gente não valoriza porque acha que é bobagem, que é coincidência. Eu queria tanto ser telepata, todo mundo é telepata. Isso, com treinamento, você vai naturalmente apurando a sua sensibilidade, você vai tendo reconhecimentos mais... Como um atleta. Uma criança não nasce o atleta, ela tem um biótipo de um atleta. Quando ela começa a ter uma dieta, um treinamento específico, não sei o quê, ela se torna um grande campeão mundial numa prova de atletismo. Mentalmente é a mesma coisa. Como Kardec lembra, é através do treinamento que se desenvolve uma mediunidade. No caso dos fatores anímicos é a mesma coisa. Continuando aqui para nós, vamos lá. Estávamos aqui... Transmissão do pensamento, da fascinação. Fascinação, no caso, já é
um estado grave das influências espirituais, dos processos obsessivos. Lembrando sempre que nós temos, né, que a obsessão simples, a fascinação, que é o segundo, desculpem, e depois a subjugação, que é o terceiro. Então a fascinação é a presença de um espírito, naturalmente de uma categoria moral inferior, que influencia o indivíduo, minando a sua mente com elogios e atributos que ele não possui. Então você é o máximo, você é especial, ninguém presta, só você presta, e o médium acaba acreditando nisso. E quando eu falo médium, eu não me refiro ao trabalhador da mediunidade, é uma pessoa que tem a mediunidade ostensiva, mesmo que ele não exerça. Mas pelo fato dele ser médium e ter essa sensibilidade mais desenvolvida, ele se torna mais sensível às sugestões que chegam do mundo espiritual. Então, nesse caso, da fascinação, faz parte de um processo obsessivo. Das curas instantâneas, a gente fala aqui da faculdade de cura, ou mesmo da força magnética. Kardec lembra, né, estudava sobre o magnetismo, que isso não tinha nada a ver a princípio com a mediunidade, mas é uma faculdade, o organismo daquele indivíduo favorece a transmissão de fluidos, daí então a cura. Das obsessões e possessões, etc. Possessões a gente vai falar futuramente sobre ela, né? O médium receitista está nesse grupo? Não, o receitista a gente lembra sempre que ele é um psicógrafo. O médium de cura é aquele que transmite fluidos de cura. Tá? No caso do receitista, ele só psicografa. Muitas vezes ele tem ali uma certa afinidade com as questões de saúde, e isso facilita bastante o trabalho do médico. Para a gente poder ter uma ideia do que é o médium receitista, imagina que você tem a possibilidade de trabalhar como auxiliar de um clínico geral. Você vai fazer um estágio ou vai se tornar auxiliar dele. Quem é o melhor estagiário? Um aluno de farmácia, medicina, ou um aluno de moda e culinária? Naturalmente aquele que está envolvido com a área de saúde, porque são termos que ele tem familiaridade, são linhas de raciocínio que facilita para ele. Então o médium receitista, mais eficiente, a gente pode dizer assim, e nós vimos isso lá no livro dos médiuns, dizendo que o médium que tem conhecimento naquela área de trabalho se torna um médium mais favorável para os espíritos, que tem mais facilidade de acessar o seu banco de dados, ou seja, a sua memória. Então o médium receitista, de alguma forma, seja nessa existência, seja na anterior, ele tem essa facilidade dos espíritos transmitirem as suas ideias. Por exemplo, o espírito vai dizer assim, passa para ele aí um paracetamol. Se é um médium envolvido na área de saúde, rapidamente ele vai entender que paracetamol é um paracetamol. Se é alguém que não tem compreensão, ele vai dizer, para o quê? Pode repetir, por favor? Aí o espírito, com toda a generosidade, repete uma, duas. Na terceira ele fala, meu amigo, vai trabalhar em outra coisa. Então isso a gente vê a influência do médium para o trabalho, né? Meu sogro, né, era um desses, né? Então isso está aí, isso é a virtude do trabalho, né? Então, enfim, vimos aqui. Demonstrando que esses fenômenos baseiam-se em leis tão naturais quanto os fenômenos elétricos e as condições normais em que podem se reproduzir, o Espiritismo destrói o império do maravilhoso e do sobrenatural, e, consequentemente, a fonte da maior parte das superstições. Se ele faz crer na possibilidade de certas coisas encaradas por alguns como quiméricas, como fantasiosas, ele impede que se creia em muitas outras, possibilitando demonstrando a sua impossibilidade e irracionalidade. Então é a mesma coisa, né, que a gente já conversou também. Você entra num ambiente, ou você se sente muito à vontade, ou você sente aquela vontade de sair daquele lugar porque está te sufocando, e ele não tem nada claro que te faça sentir isso. Aí muita gente vai ainda, não sei, só sei que é assim. Na verdade tem uma razão de ser. Quando nós falamos de energias, de fluidos, é a mesma coisa. Não fui com a cara do fulano, como se a cara tivesse alguma coisa. Na verdade, ou ele fez um gesto que o seu subconsciente percebeu, um jeito de olhar, um jeito de falar que te incomoda, ou simplesmente o silêncio dele, mas que grita
no seu campo fluídico, no seu campo perispiritual, te afeta e você sente então aquela repulsa. Ou você sente aquele amor à primeira vista. Então tudo isso tem uma razão, né, tem uma explicação clara quando nós estudamos então a potência do perispírito. Deixamos o campo do talvez, do quem sabe, do fenômeno, para entendermos as coisas de uma forma clara. Muito bem, pessoal, fechamos por aqui então o nosso estudo de hoje. Nós paramos aqui no item número 41, que vai falar sobre o trabalho que o Espiritismo faz diante do Evangelho, porque muita gente diz assim que o Espiritismo traz para nós é tudo diferente do que Jesus trouxe. E, na verdade, o Espiritismo nada mais fez do que reafirmar aquilo que já foi dito pelo próprio Jesus, né? Então fechamos por aqui. Mais uma vez paramos no item número 41. Nós estamos estudando então o livro A Gênese, tá? Aqui de Allan Kardec. Muito bem, pessoal. Vou passar então... André, você pode fazer para nós o encerramento? Dudu colocou aqui, né, que os 2 livros que eu citei, que eu já não lembro quais são, estão colocados no grupo do JDE, né, lá no nosso Facebook, né, que foi o Papéis Velhos, Histórias de Luz, e o outro qual que era mesmo? Eu falei 2 livros? Quais eram, Dudu? Papéis Velhos e o outro. Ah, Mediunidade dos Santos. Tá? Esse Mediunidade dos Santos ele é muito gostoso de se ler. Tá? Então, para quem gosta de conhecer um pouquinho, né, tem assim, uma afinidade com a Igreja Católica, tem interesse em conhecer a questão da mediunidade pelo Espiritismo, esse livro é um casamento muito legal entre essas 2 filosofias espiritualistas. Fala do porquê das pessoas serem vistas como santo diante das habilidades que são consideradas miraculosas, que são consideradas sobrenaturais, e o Espiritismo que vem com sua explicação racional